Olá, meus irmãos, meus amados, meus queridos amigos. Bom, hoje eu quero falar sobre a história de Jacó. Bom, eu estou usando a mesma roupa do outro vídeo, mas é outro dia, tá? Tá bom. Bom, Jacó era filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Mas Abraão já tinha falecido e Isaac estava meio velho, vamos dizer assim. Né? A partir da história que eu vou contar, Isaac já estava meio velho. Isaac tinha sua esposa Rebeca. Isaac teve Esaú e Jacó, seus filhos. O primogênito de Isaac era Esaú, né? Ele nasceu primeiro, posteriormente veio Jacó. Antes, né, deles nascerem, a Rebeca, a esposa de Isaac, estava grávida lá, com a barriga, e ela sentia-se como se eles estivessem brigando lá dentro. Ela sentia algum incômodo, né? E aí ela orou a Deus, pedindo ajuda. Olha, Senhor, o que é isso? Por que eu sinto que eles estão brigando e tudo? Deus falou com ela. Disse assim, olha, no seu ventre vai ter dois povos. E sempre vão estar em conflito um com o outro. Eles sempre vão estar assim. Só que o maior vai servir o menor. Ou seja, Esaú era o maior e Jacó o menor. Porém, o maior servirá ao menor. Então, todos iriam servir Jacó. Aí ela se acalmou lá. E aí, voltando para a vida, Isaac já era velho, assim, de idade. Enfim, passou-se o tempo, eles viveram, os meninos cresceram. E ele não enxergava direito, já estava mais velho, né? Então, ele perdeu a visão e tudo. E aí, teve um momento que estava ele na casa, lá na tenda deles. E ele disse assim pro Isaú. Isaú era bom em caça, ele caçava. Ele era um varão, né? Um homem forte que tinha vários atributos, uma pessoa assim destemida, vamos dizer assim. E ele tinha bastante pelo no corpo, barbão, barbudo, enfim, vários pelos no braço ou na mão e etc. E Jacó não, Jacó era um varão simples, na Bíblia fala que ele era um varão simples, então a gente entende que é tipo uma pessoa mais simples, mais humilde, não tinha tantos atributos assim que a pessoa se destaca falando dele, nossa, aquele cara, você viu? Não, isso aconteceu com Esaú, não com Jacó. Aí teve um momento que Isaac chegou assim, já velho, né, falando para Esaú, Esaú, vai caçar e traz um animal e faz uma sopa pro seu pai, do jeito que seu pai gosta e tudo mais. Para que eu te abençoe, né? Eu não sei quando que eu vou morrer, eu já estou velho, farto de dias, e assim eu vou comer uma comida boa e tal, e eu te abençoo, dou minha bênção para você, porque aí depois eu posso morrer em paz, né? Aí ele foi caçar. E aí Isaac ficou lá deitado, esperando, né? Descansando. Nisso, a Rebeca, esposa de Isaac, estava tipo na cozinha, do outro lado, em outro momento ali, numa parte que ele não via ela, mas ela estava ali ouvindo essa história que ele falou, ouvindo essa situação. Ela estava ali presente, ela ouviu isso tudo. E aí ela já chamou Jacó, o filho dela, falou assim: olha, filho, o seu pai disse isso e isso para Esaú. Então você vai fazer isso e isso que eu mandar para que ele abençoe você no lugar de Esaú. Porque ela queria que Jacó fosse abençoado para que se desse aquela promessa, né? Que o maior servirá ao menor. Então Esaú servirá a Jacó. Ela falou para Jacó isso para ele tomar a bênção, né? Então, como que eu vou fazer isso, mãe? Ele falou, né? Ele vai ver que não sou eu, né? A minha voz ou o meu corpo, eu não tenho os atributos, eu não tenho os pelos de Esaú e tal. Olha, você vai fazer desse jeito e desse jeito. Aí ela fez um ensopado, né? Para ele, Jacó, levar para Isaac comer. E aí ele vestiu uma capa de Esaú, do próprio Esaú, que tinham pelos na capa, né? Peles de animais, sei lá, que para disfarçar que como se fosse ele, peludo. Aí ele chegou lá, palha, pai, aqui cheguei, toma a sua sopa aí e me abençoe e tudo mais. Aí ele falou assim, mas quem que fala, que não sei o que? Esaú, seu primogênito, né? E Jacó falando isso. Ele falou assim, então chegue mais perto para que eu veja se é Esaú mesmo e tudo. Aí ele tocou assim, falou, não, as mãos são de Esaú, né? Porque tinha bastante pelo, mas a voz é de Jacó e tudo mais. Mas enfim, ele comeu a sopa e aí ele fez a bênção, deu a bênção dele para Jacó. Falou as coisas boas. E aí ele falou assim, ó, chegue mais perto para que eu te beije, para que você me beije também. Aí ele sentiu o cheiro do casaco que ele estava usando. Aí ele até comentou que o cheiro do meu filho é o cheiro de um campo, né? Enfim, aí ele tomou a bênção. Aí ele saiu da presença do pai dele e ficou por isso mesmo. Aí Esaú voltou com a caça. Falou, olha pai, fiz o ensopado aqui pro senhor e tal. Cheguei, come para que tu me dê a tua bênção. Aí ele já se perturbou bastante, né? Como assim? Né? Eu acabei de dar minha bênção, quem que é esse que saiu daqui? Aí os dois já ficaram doidos lá, irado, perturbado. Como assim? O que que é? Aí descobriram que era Jacó que fez isso. Aí ele não
tirou a bênção dele de Jacó. Não, isso não tem como fazer. Ele falou assim, agora não tem como, eu já dei a minha bênção para Jacó. Então a minha bênção caiu sobre ele, não tem como te dar ela. Aí Esaú se irou muito, né? Ficou com raiva. Tanto que ele falou para ele mesmo assim, olha, quando meu pai faleceu, eu vou matar Jacó, né? De tanta raiva que ele tava. Isaac deu ainda assim a bênção para Esaú, mas não desfazendo a bênção que já era de Jacó, né? Ele disse assim, olha, você vai ser assim, assim, assado, porém você servirá a Jacó e blá, 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 blá. E Esaú ficou irado por isso. E aí Rebeca falou, olha, seu irmão tá com muita raiva de você. Então assim, vai embora para casa do meu irmão, lá na terra dele, e fica lá um tempo até passar a raiva dele. E aí quando você depois tiver melhor, você volta. Ok, ele foi. Só que quando ele foi, meus amigos, ele foi achando, eu imagino assim, lendo, né? Que era só pra ficar um tempo ali. Chegou lá, mas não, era pra ficar. Ele ficou muito tempo lá, ele ficou tipo 20 anos. 20 anos junto com o irmão da Rebeca, que era o tio dele, na verdade. 20 anos. Resumindo essa história, quando ele chegou lá no poço, viu as moças ali, aí enfim, olha, você conhece Labão? É, porque não sei o que, não sei o que. Ah, conheço sim, ele é meu pai e tal. Ele falou com uma moça lá, Raquel, que era filha de Labão. E ele gostou muito dela. E aí ele chegou lá e ficou muito feliz. Você é carne da minha carne, osso do meu osso e não sei o que. Fica aqui comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, passou o tempo. Aí Labão chegou e falou assim, olha, o que que... Você vai ficar aqui, mas você não vai ficar de graça, né? O que que eu posso te fazer para que você tenha o teu salário? Enfim, para te pagar, para você ficar aqui me ajudando e tudo mais. Aí Jacó queria a Raquel. Ele gostou muito da Raquel, filha de Labão. Olha, eu quero a tua filha. Você me dá a tua filha, não sei o que, não sei o que, beleza. E aí teve esse momento lá que ele foi receber a filha. Só que Labão tinha duas filhas. Uma chamava Leia e a outra Raquel. E aí ele deu a Leia no momento lá. Então a gente entende-se que era a noite. E ele foi entrar a Leia. Ele queria ficar com a Raquel, porém, quando a Bíblia descreve que a pessoa vai entrar em alguém, entrar em tal pessoa, então Jacó entrou a Leia. Quer dizer que eles tiveram uma relação. E aí ele achou que era a Raquel, porque ele tinha pedido isso e ele falou que ia dar a Raquel. Porém, ele deu a Leia. E a Leia era a primogênita dele. A Raquel veio depois. E aí no outro dia, Jacó percebeu que não era a Raquel. Aí ele chegou lá para ela, por que você fez isso comigo? Né? Você me enganou, não sei o que, eu pedi a Raquel, gostei da Raquel, você me deu a Leia. Resumindo mais a história ainda, ele falou assim, ó, Labão falou, né, aqui a gente não faz assim, primeiro a gente dá a primogênita, que não sei o que, não sei o que. Ele pediu a Raquel, aí depois ele chamou a Raquel, olha Raquel, você quer ficar com esse cara? Você quer ir com ele, não sei o que? Sim, eu quero, ela disse. Ela quis e gostou dele. Beleza, ele tomou a Raquel pra ele e falou assim, ó, eu vou te servir por 7 anos pela Raquel, né? E ele serviu 7 anos a Raquel. E na Bíblia descreve que ele fez esses 7 anos passar rápido para ele. Porque ele amava tanto ela que ele não se importava de 7 anos ter que trabalhar para conquistar a mulher totalmente para ele ir embora. Então passou super rápido. Porém, resumindo tudo a história, ele teve que servir por mais 7 anos a Leia. Então, assim, ele teve a Leia e a Raquel como esposa. 7 anos de cada ele serviu. E mais alguns anos, 3 anos lá, não sei, para concluir os 20 total, servindo pelo pasto, pelo rebanho todo de Labão. Então, ele serviu 20 anos o Labão, né? Ele ia embora alguns momentos, mas não dava. Labão sempre convencia ele de ficar e tal, sempre dava algum problema. Resumindo toda a história para não ficar tão grande, o que eu quero dizer com essa situação toda é que depois desses 20 anos, ele conseguiu, Deus falou com ele e falou assim, olha, volta para a terra lá dos seus pais, volta lá, volta. E assim, por mais que a gente viva o tempo todo a nossa vida achando que está tudo bem, né? A gente sempre vai ter que voltar para o passado para resolver algo que a gente não resolveu. Não porque a gente tem que voltar para o passado, reviver o passado, não. Mas se você não resolveu alguma coisa e está pendente, você não pode seguir adiante, você precisa resolver. Então Jacó tinha um problema com Esaú. Deus fez ele voltar e consertar, tá? E quando ele voltou, ele achou que o Esaú estava irado, né? Com muita raiva, que não ia querer mais ver ele perto, não ia querer mais, sei lá, ia querer matar ele. Então, tanto que quando ele foi voltando, ele foi mandando vários partes de gado, assim, tipo, uma quantidade específica, várias vezes adiante dele, bem na frente, para que quando Esaú visse, ele meio que se acalmasse caso ele estivesse com raiva. Olha, Jacó, ele mandou os servos, ele, ó, Jacó tá te dando esses presentes aqui. Então, quando Jacó chegasse, Esaú teria recebido vários presentes e estaria mais calmo. Então, ele estava com muito medo, muito, muito medo de
olha, Esaú vai ficar com muita raiva, não sei o que, não sei o que. Não, mas quando eles se encontraram, Esaú ficou muito feliz, abraçou, beijou, falou, não, a gente não sei o que, muito tempo que não se vê, que não sei o que, ficaram felizes juntos, ficaram felizes. Resumindo a história é isso. Mas o ponto principal daqui do ensinamento é o seguinte, você pode passar 10, 20 anos como Jacó, casando, tendo seus filhos, tendo seu pasto, sua fazenda. Lá diz que esses 20 anos ele construiu uma boa fazenda, ele ficou bem de vida, né? Então quando ele voltou para se encontrar com Esaú, ele voltou com uma fazenda gigantesca. E além das duas esposas, as duas esposas tinham duas servas, uma cada. Raquel tinha uma serva que chamava Bilha, se eu não me engano, e a Leia tinha uma serva que chamava Zilpa. E essas duas, elas deram para Jacó, né? Ficaram com elas também, para que ele também tivesse filhos com ela, né? E aí se dá as 12 tribos de Israel, 12 tribos de Jacó, né? Que Deus mudou o nome de Jacó para Israel depois, porque Israel quer dizer homem que luta com Deus, né? Que lutou com Deus, e ele lutou com Deus ali no momento. Porém, isso não é para agora, né? O aprendizado agora é que a gente pode viver nossa vida, porém, se tiver pendente algum problema, a gente não pode continuar achando que tá tudo bem. Não, vou fingir que não aconteceu. Deixa eu fugir dessa situação, porque eu não quero enfrentá-la não. O problema, ele existe para ser enfrentado, não para ser fugido, né? Você tá com um problema agora na tua vida, você quer fugir, porque tudo que você vê é fugir. E eu até entendo, porque eu passei muito parte da minha vida, grande parte dela, fugindo da minha ansiedade, das minhas dores, dos conflitos, das brigas e etc. Tantos problemas eu tive, né? E eu tentava fugir deles, porque eu só queria ficar em momentos que não existiam aqueles problemas. Tipo, vou fingir que não tem aqui, então aqui eu vou ficar bem. Mas a verdade é que aquilo sempre me acompanhou a vida toda. Enquanto você não confrontar ele e vencer, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, você não vai vencer. Você vai continuar sempre vivendo a tua vida e em momentos ele vai ser confrontado de novo. Em momentos, sabe, você tem que resolver, porque sempre vai ser confrontado. Você tem que de vez confrontar de uma vez só para acabar, né? Para não deixar que aquele problema tenha domínio sobre você. Porque se você foge, passou 20 anos aqui, ó, ele teve que voltar para fazer isso, entendeu? E aí voltou lá, ficou tudo bem, né? Eles ficaram bem, ficaram felizes de ver um ou outro. Esaú estava normal, ele ficou muito feliz. Jacó estava muito, muito, muito angustiado antes desse encontro, porque ele achou que o cara estava com raiva dele, o irmão dele. Mas não estava. Depois desse encontro, eles ficaram bem e viveram suas vidas. Mas a gente tem que entender que a gente precisa viver a vida com total clareza e certeza do que nós estamos fazendo. E não fugir de uma situação achando que não vai precisar mais lidar com ela. Não, a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Para que a gente não tenha nada aqui preso, sabe? Tipo, se alguém for falar com a gente alguma coisa, a gente sabe que a gente inteiramente está totalmente honesto, sincero, verdadeiro. Nada está aqui escondendo, nada tem escondido aqui dentro, nada tem aqui preso com algum problema, nada. Tá tudo exposto, tudo. Então é isso que a gente tem que entender, que tudo tem que estar totalmente limpo, certo? Então esse é o aprendizado de que se você tem alguma pendência na sua vida, por mais que você esteja fingindo que não precisa resolver, não precisa fazer nada, precisa sim. Não que você precisa sofrer por isso, você precisa confrontar. Essa sensação que você tem de ficar mal, só de pensar numa situação que você lembra agora, isso já é um problema. Porque o certo é você não lembrar de nada que te deixa mal. Porque se você sente algo que te deixa mal, quer dizer que algo não está certo. Quer dizer que algo não está resolvido. Se você sente um desconforto de lembrar de algum assunto que te incomoda, esse assunto precisa ser trabalhado. Exatamente. Eu passei muito por isso. Eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu não precisava. Então eu vou fugir. Eu não preciso fazer isso, né? Não tem nada a ver. Eu tô bem aqui e não preciso lembrar disso. Só que quando você lembra de algo que te incomoda, te machuca, te faz sentir alguma coisa errada, ruim, aquilo precisa ser trabalhado. Seja o que for, amigo, precisa ser trabalhado. Porque você não pode ter nada que te faça lembrar de algo ruim e te desconforte. Você precisa estar totalmente limpo, sabe? Aquela sensação de pureza. Um exemplo, vou lembrar da minha ex-namorada, ou da minha família que brigava antes, dos desencontros, daquelas brigas que eu tive, que eu não pedi perdão, ou que eu não fui perdoado, que ficou um receio, e eu tive que ir embora porque a gente ficou esquisito um com o outro, e a gente nunca mais se falou. Se você lembra disso e sente um desconforto porque ficou incomodado,
precisa ser libertado. Precisa mesmo. Ainda que aquela pessoa não queira falar com você, não queira te dizer nada, a sua parte você precisa fazer. Porque isso precisa sair daqui, daí de dentro. Precisa sair. Precisa se libertar. Porque senão, você vai estar, tipo, com alguma pendência. Essa pendência não é agradável, não é boa, não é saudável. É recomendado, sim, que se resolva. Igual aqui, ó. Deus pediu para Jacó voltar. Deus não falou assim, ó, volta lá e resolve com seu irmão porque você tá com alguma pendência. Deus só falou, você precisa voltar. Ele voltou, né? Enfim, e ele persistiu nos planos de Deus, enfim, fez todas as coisas certas. E deu tudo certo depois na vida dele, né? Mas o aprendizado é esse. Resolva as suas pendências, não deixe que você fique cego espiritualmente, que acha que não precisa resolver nada, que não tem nada errado, mas só de lembrar de um assunto, seja lá qual for a sua circunstância, a sua realidade, só de lembrar desse assunto te faz sentir desconforto, incomodado. Resolva, fale, seja honesto, abra seu coração, diga ali e tire de você. Não fique carregando o peso dos outros ou o seu próprio peso. Tire esse fardo das suas costas. Jesus disse assim, ó, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha que lindo essa passagem, eu admiro isso, eu acho incrível. Quando você vai para Jesus, ele te liberta, faz você pensar isso e deixar a bolsa, deixar a mala. Não precisa de bolsas, de mala, de nada para entrar ali. Jesus não te pede nada, apenas a tua fé. Vai, segue, pronto, viva em paz, com a certeza de que não tem pendências na tua vida. Amém? Então, esse foi o ensinamento de hoje, certo? Jacó. Espero que você tenha gostado. E se você não conhecia, é essa a história. Caso você queira ler, começa capítulo 25. A história começa ali, certo? Caso você queira ler. Então, obrigado por assistir. Fica com Deus e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um ótimo fim de ano, certo? Nunca sei terminar um vídeo, né? Bom, meus vídeos sempre ficam grandes. Mas eu espero que você tenha assistido. Caso você assistiu todo, não custa deixar um gostei. Obrigado.